Eu sinto muita saudade do Brasil, sinto muita saudade da minha família. É porque é o seguinte, aqui todo mundo fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e as pessoas têm medo, não têm informação. Meu nome é Juliana Zappi, nascida em Minas Gerais, fui para Londrina, no Paraná, adolescente, lá fui policial civil e decidi vir para os Estados Unidos, para Massachusetts, depois de ter passado uma decepção grande na vida. Foi um divórcio e uma vida profissional que não me fazia feliz. Eu estava sofrendo com essa profissão, sofrendo em fazer aquilo que eu pensei que fosse ser uma coisa legal, mas que estava me fazendo mal. O meu primeiro momento nos Estados Unidos foi bem traumático. Foi muito triste porque eu lembro que o clima já estava muito frio e no Brasil a gente é acostumado a andar, passear e quando eu cheguei aqui eu fiquei presa num ambiente fechado, eu tive claustrofobia, então me dava desespero às vezes de estar aqui. Então eu me sentia surda, cega e muda, eu não conseguia ler as placas, eu não conseguia, tudo muito diferente. Então essa transição foi difícil. Quando eu comecei a encarar os problemas como se os problemas não fossem tão grandes e eu fui dando pequenos passos e desafiando esses obstáculos pouco a pouco, eu fui capaz de conseguir. No Brasil eu tinha o sonho de fazer um mestrado na minha área, que é Direito. Nunca consegui, não me foi possível lá, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi aí que eu pensei que fosse impossível, porque as pessoas, os brasileiros, não acreditam que imigrantes podem estudar nos Estados Unidos. E eu nunca desisti desse sonho. Muitas das vezes eu tive amigos meus, amigas, que me disseram que eu tinha esse desejo de estudar e eu tinha que limpar a casa, eu tinha que parar com esse pensamento grandioso que era estudar nos Estados Unidos, que isso só seria viável para quem tivesse uma condição financeira muito boa e quem fosse americano e que falasse a língua. Mas eu consegui hoje estudar na Suffolk Law School, que é uma universidade renomada na área de direito intelectual. A partir do momento que eu ingressei na universidade e consegui realizar meu sonho, e pelo fato de eu já conhecer as necessidades do imigrante de perto, o meu projeto é em ajudar esses imigrantes a ingressarem no meio acadêmico. Esse projeto será lançado em 2018 e tem como objetivo que os imigrantes realizem os seus sonhos de estudarem, de entrarem no meio acadêmico. Assim como eu realizei o meu, eu desejo que muitos imigrantes consigam realizar os seus sonhos. Eu escrevi um artigo para o jornal da Universidade de Direito essa semana e o meu artigo foi sobre um pesadelo que eu tive. Eu acordei de madrugada chorando e era o mesmo pesadelo recorrente que eu tive quando eu estava na polícia no Brasil. E eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo e aquele pesadelo me remetia a uma conversa que eu tive com um americano no dia anterior, que veio me dizer que eu estava investindo meu tempo, eu estava investindo dinheiro num curso que é caro e que talvez eu nunca conseguiria exercer minha profissão, mesmo fazendo esse curso. E ele estava tentando me convencer a aplicar esse dinheiro e meu tempo em outra área. Porque eu não tinha o inglês perfeito, eu não... Enfim. E eu liguei para o meu pai no Brasil e o meu pai me contou uma história de quando eu era criança. Ele tinha economizado um dinheiro e esse dinheiro seria para ele comprar uma casa. Só que nos anos 80 no Brasil, foi quando a situação era difícil e ele não tinha esse dinheiro suficiente e ele descobriu que ele precisava colocar aparelho nos meus dentes. E ao invés de comprar uma casa com aquele dinheiro, ele colocou aparelho nos meus dentes. Foi por 9 anos, nós tivemos que viajar para uma cidade distante, 4 horas de distância para apertar os aparelhos. Então, quando ele me contou essa história, eu lembrei que o final do caminho não importa. O que importa é a jornada. Esses 9 anos que meu pai investiu esse dinheiro, ele não tem uma casa hoje, mas o tempo que ele passou comigo foi o melhor tempo da minha vida. Então a vida não é questão de você chegar no final do caminho. Se você conseguir aproveitar a jornada desde o início até no final, é isso que importa. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente ama.
e que a gente acredita. Independente se vai dar dinheiro lá na frente ou se não vai dar, ou se aquele investimento vai virar alguma coisa substancial ou não. O que mais me incomodava é porque eu escutava das pessoas que eu nunca ia poder estudar, que eu teria que limpar a casa para o resto da minha vida aqui nos Estados Unidos. Isso me incomodava. Eu não importava, não é o tipo do trabalho, mas era fazer algo que era o meu sonho. E eu escutava de todo mundo que isso seria impossível, que eu não poderia estudar. Porque isso era só acessível para as pessoas ricas e para americanos. Algumas pessoas, eu tive uma amiga que parou de conversar comigo, porque ela dizia que não queria me ver sofrer em ser rejeitada. Então, eu continuei, eu consegui não só superar o que os outros pensavam, mas o mais importante, superar aquela limitação que eu tinha dentro de mim. Eu acredito que os brasileiros têm muito a oferecer no meio acadêmico. Nós pensamos de uma maneira diferente, nós somos criativos, nós temos muito a oferecer. E o meu sonho é ajudar, o meu projeto é em ajudar os imigrantes brasileiros que querem ingressar, que querem continuar estudando e ingressar numa universidade nos Estados Unidos. Força, coragem e fé.